que essa história do Fluminense ir com os reservas ou poupar impacta nessa história toda? Primeiro, eu acho a tabela do Palmeiras mais simples. Não é mais fácil, né? É a mais simples. Você olhando os adversários, é a mais simples. Eu acho que foi, eu concordo com a Marília, foi desnecessário, foi colocar fogo no campeonato, que já está pegando fogo, que tem tanta discussão por arbitragem, tem tanta discussão por favorecer o esse, aquele, VAR erra, aconteceu tanta coisa nesse campeonato de favorecimento para um, para outro, que toda hora tinha alguém falando que o sistema é contra a gente. Acho que são 20 times, né, no campeonato. Sim. Os 20, em algum momento, achou que o sistema era contra ele, nesse campeonato. Foi uma reclamação direta. Então, eu achei desnecessário. Só que eu quero fazer eu sou a favor dos pontos corridos, né? Diferentemente da minha amiga Marília, que eu respeito muito, mas eu sou a favor dos pontos corridos. Só que eu tenho uma crítica séria a fazer os pontos corridos. Esses jogos tinham que ser no mesmo horário, cara. O Palmeiras não tinha que saber o resultado de Flamengo e Atlético. E Bahia, e Cruzeiro, e Santos, e Corinthians, Vasco da Gama, eles não tinham que jogar no mesmo horário todo mundo. Você não pode dar essa vantagem para algum time, porque aí você desequilibra o campeonato. Desequilibra mais do que o adversário por time reserva. Desequilibra mais do que o adversário por time reserva. Porque se empatar Flamengo se o Flamengo ganhar do Atlético, pô, a preparação do Abel vamos atropelar o América, vamos para cima, vamos atropelar, vamos fazer gol, vamos ganhar logo no primeiro tempo, vai para cima, marca, lá. Se o Flamengo perde ou empata o jogo, a mentalidade do Abel é outra. Vamos ganhar, mas também não precisa ficar desesperado, hein? Entendeu? Então o treinador tem na mão, o time que joga depois, o treinador tem toda a facilidade para fazer um trabalho mental para os seus jogadores. E isso desequilibra um campeonato. Então, se todos os jogos fossem no mesmo horário, todos os treinadores iam ter que fazer um trabalho de totalmente vitória, de totalmente força, porque você não sabe o resultado do outro. Então, isso aí eu acho que é uma falha gigantesca dos pontos corridos. Inclusive na Itália, tá? Na Itália também. Eu joguei na Itália por 7 anos e eram todos os jogos domingo, quando era inverno, às 14, quando era verão, às 16. Todos os jogos, não tinha jogo de sábado, não tinha jogo de segunda, não tinha jogo domingo mais tarde ou mais cedo, todos era no mesmo horário. Por quê? Cara, é justo. Para você colocar justiça num campeonato de pontos corridos, você não pode deixar nunca de não fazer os jogos no mesmo horário. Jogos decisivos. Eu sei, vamos lá, tem televisão, ela paga, ok, beleza. Mas você vai respeitando a televisão até a hora que você fala, televisão, vem cá, vai ser injusto isso. Não vai dar certo isso aqui. Porque eu vou ter que colocar, vocês querem fazer Flamengo e Atlético Mineiro às 7 horas da noite, e o concorrente direto do Flamengo vai jogar às 9, sabendo o que ele tem que fazer. Então, essa é uma crítica que eu faço a todos os campeonatos de pontos corridos que estão fazendo isso, que cederam à televisão, né? Ok, dá dinheiro. Eu não estou fazendo uma crítica, tá? A televisão que paga. Não é isso. Mas chegou numa reta. Faltam 3 rodadas, gente. 3 rodadas. Né? São 3 rodadas decisivas. Essas 3 rodadas, os jogos tinham que acontecer no mesmo horário. Agora, Marília, tem um pleito aí, uma tentativa do Flamengo de mudar isso aí, é isso? Houve, já foi negado. O Flamengo tentou, no bastidor, empurrar o jogo para as 9h30. Era às 8, né? Em vez de conseguir às 9h30, ainda foi antecipado para 7h30. Há uma preocupação enorme. Essas últimas rodadas, com o adiamento da última rodada, a CBF, que, com todo respeito, eu toda semana falo, tenho estoque no departamento de competições da CBF, mas eles não são bons do negócio. Eu lamento, eu sei que eles ficam bravos comigo, mas eles não são bons do riscado. O campeonato era para acabar neste final de semana. O Palmeiras tinha um problema. Para acabar neste final de semana, o Corinthians jogaria no domingo às 16 horas com o Internacional. O Palmeiras, há cerca de 2 meses, comunicou à CBF que ele não podia jogar no seu estádio contra o último jogo, nesse final de semana, porque ele, contra o Fluminense, porque ele tem um show dos amigos no Allianz Parque. Então, ele teria que jogar em Barueri.
Porém, a Polícia Militar e o Ministério Público não deixam Corinthians e Palmeiras jogarem na mesma hora, no mesmo lugar. Então, o Palmeiras ia ter que jogar no sábado e o Corinthians jogar no domingo, porque era esse o jogo da televisão antes. Isso foi mudado. O Corinthians e as direções de Corinthians e Palmeiras têm uma boa relação. E lá atrás, quando já se desenhou que o Palmeiras estava chegando, o Duílio abriu mão de jogar no domingo. Lá atrás, quando o Corinthians, inclusive, achava que não estaria nessa situação dramática nesse final de campeonato, o Corinthians joga no sábado e o Palmeiras poderá jogar no domingo na sua casa, porém com o Gol Norte fechado, graças a um acordo dos times, não da CBF, não do Ministério Público, porque a gente teve uma situação parecida com essa há alguns meses, quando o Corinthians tinha que jogar com o Palmeiras e o São Paulo tinha que jogar com o Curitiba. Aí 2 dias antes, falam, puxa, não dá. Aqui em São Paulo a gente não pode torcer por times diferentes em dia de time grande jogar. E aí foi o São Paulo que adiou o seu jogo, mas tinha calendário agora, não tem calendário. Alguém ia ter que jogar antes. Então, eu acho que dos times que disputam o título e que disputam o rebaixamento, é o mínimo. É o mínimo de coerência. A gente já está vendo, como disse o Casão, uma série de reclamações, sistema, time sem torcida, time que a torcida briga e fica sem torcida, time que a torcida briga e fica com torcida, o juiz que num jogo expulsa um jogador do São Paulo porque pisou no pé do amiguinho, aí no jogo seguinte tem soco, pontapé, chute no tornozelo, não expulsa ninguém, não tem critério, não tem nada. Podia pelo menos ter esse, que eu acho que diminuiria um pouco o tom. E a minha manchete foi sobre o Fluminense, porque a gente tem visto nas últimas semanas um acirramento dessa rivalidade que é enorme do Fla-Flu, como diria o Nelson Rodrigues, começou 40 anos antes do nada, com os desabafos dos jogadores do Fluminense, principalmente depois do título da Libertadores. Ontem tem o Marcelo falando, urubu, cachorro, sei lá mais quem, fazendo troço. Para que anunciar, entendeu? O Diniz pode, uma hora antes do jogo, colocar lá o time na pedra e ser um time poupado, e tá tudo bem. Agora, 2 dias antes, quem ganha com isso? De verdade, só ganha o Palmeiras ao saber quem vai jogar, né? Ninguém mais ganha com isso. Então é desnecessário, porque é só dar assunto para a gente estar conversando. Então, o Palmeiras sabe quem vai jogar e sabe o resultado do adversário. Então. Sim, isso é mesmo. ruim. Agora, fazendo o advogado do diabo aqui, só para deixar claro, eu sou completamente contra amolecer, a não jogar com tudo, a essas coisas todas que a gente já conversou bastante. Mas no lugar do Fluminense, tem um Mundial aí para jogar, tem o gramado sintético que é muito controverso. Vocês também não poupariam? Falar, pô, eu não vou botar o pé aqui. Talvez se jogar com o time reserva, esses caras entram com mais não é vontade, mas mais destemidos do que os titulares que estão se poupando de fato. O que você acha, Renato? Tirone, eu admiro a sua ingenuidade. Já falei isso mais de uma vez. Tirone é um ingênuo, é uma alma pura. Ele acredita em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, nas coisas. Não interessa onde vai ser o jogo, não interessa se é gramado sintético, não interessa se é uma semana antes. O Fluminense vai entregar o jogo porque o Fluminense não quer que o Flamengo seja campeão brasileiro. Ponto, acabou. Vamos falar português, claro. Aí ficam todas essas histórias. Não, o gramado sintético. Não, olha, faltam ainda 20 dias para o Mundial. Não, cascata, gente, cascata. O Fluminense vai jogar com reserva porque não quer atrapalhar o Palmeiras e beneficiar o Flamengo. Assim como, muito provavelmente, se o São Paulo estiver na mesma situação, vai também botar time reserva e vai facilitar para o Flamengo em vez de facilitar para o Palmeiras. Gente, sempre foi assim, sempre será. O que me irrita são as mentiras, entendeu? As desculpas esfarrapadas. Para quê? Para botar nariz de palhaço na gente? Eu não boto nariz de palhaço. Eu falo com A mais B e pronto, acabou. O Fluminense não vai disputar esse jogo para tirar ponto. Não vai, porque ele não quer dividir o protagonismo do ano com o Flamengo. O Fluminense ser campeão da Libertadores torna-o o grande time do Rio e do Brasil, por que não? Afinal de contas, ganhou a competição mais importante do continente, sozinho. Agora, se o Flamengo ganha o Campeonato Brasileiro, o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro. Já é o terceiro aí, coisa nenhuma, gente. O Fluminense não vai tirar ponto do Palmeiras, porque não quer tirar ponto do Palmeiras. Então, parem com essa cascata, entendeu? De que, é por causa do gramado sintético, é por causa do Mundial. Podia não estar no Mundial, podia ser em grama natural, podia ser o que fosse. O Fluminense não vai se esforçar para esse jogo.
O Mário Bittencourt também falou, né, sobre o campeonato. Aí ele, nessa linha do que o Renato disse, falou: não, temos aí lutar por 9 pontos, porque a nossa meta Sim, tem a sim, premiação do Campeonato Brasileiro e tudo mais. Falou sim, um sim, negócio sim. desse todo aí. Não sei se você reparou, Tirone, na entrevista, Ah, ele vai falando e o nariz dele vai crescendo, você já viu? O nariz vai crescendo. No final tá lá na tela o nariz de Pinóquio dele. ah, Eduardo, oi. Eduardo, não vai ficar chateado comigo. Eu vou trazer um assunto assim que deixa você mexido, que eu sei. Mas tem uma Ah, questão ainda mais emblemática nessa coisa do Fluminense. E o técnico ah, do Fluminense é o técnico da seleção brasileira. Não é legal, como técnico da seleção brasileira, esse tipo de postura, se for sim, tão debochado desse jeito como o Renato, de forma hiperbólica, desenhou. Porque já não é a melhor situação do mundo que ele está entregando no final do ano. Há essas notícias de que o Real Madrid vai fazer ali um ritual, uma dança do acasalamento para tentar seduzir o Ancelotti a ficar mais um tempo e renovar antes do Natal. Tal. Aí, não é legal para o técnico da seleção brasileira. Não estou dizendo que ele tem que escalar o time titular e o Cano no sacrifício. Ninguém está dizendo isso. Acho que ele poderia fazer isso sem ficar anunciando. Ele poderia escalar quem ele quisesse, do jeito que ele quisesse. Mas não fica bem para quem ainda tem 6 meses de contrato com a CBF e que é a dona deste campeonato, de forma escrachada, falar: não, quer saber, eu quero ser o grande time do Rio. Afinal de contas, né, no atual momento, ele se divide entre duas funções que, na minha opinião, não deveria estar acontecendo, mas está acontecendo. E eu acho que ele vai arrumar uma antipatia enorme com a maior torcida do país, né? Eu acho que ele tem que. Eu não acho que o Diniz seria capaz de fazer de forma escrachada, nada disso. Mas é uma situação que ele sabe que ele está no olho do furacão, assim como o Mundial do Fluminense. Talvez tenha sido o primeiro Mundial dos últimos, todos que os brasileiros foram disputar, que vocês da imprensa não estão dando bola. A gente chegou à conclusão que nós somos vira-latas e nunca vai dar para ganhar de um europeu. Talvez porque dessa vez seja o Manchester City, que vocês moderninhos todos amam. Mas dessa vez não tem. Ah, se se puede, se se puede. Há uma movimentação muito menor em relação ao Mundial do que houve no ano passado para o Flamengo, ou no ano retrasado para o Palmeiras, ou no outro ano para o Flamengo. Dessa vez a temperatura ela é morna. Parece que a gente se acostumou a uma resiliência de que jogar um Mundial está cada vez mais difícil para o brasileiro. E agora, além de tudo, os times da Arábia Saudita são ótimos, né? Tem o Cristiano Ronaldo, tem o Benzema, tem o Ronaldo, tem o Romarinho. Então, são times de fato que não são azarões para a semifinal. Mas o Diniz sabe que tem sobre ele duas lupas, a lupa do Fluminense e a lupa do técnico da seleção brasileira, né? pois é, bom, só para deixar claro, o Fluminense ainda não anunciou aí oficialmente, ó, nós vamos com reserva, hein? Não falou claramente, mas a notícia que surgiu é que vai sim poupar e a justificativa seria essa história aí de preparar para o Mundial e etc. O Casagrande, são 6 anos, nos últimos 6 anos, com exceção de um dos anos, que Flamengo ou Palmeiras foi campeão brasileiro. A Marília sabe bem, eu defendo que esse negócio vai se perpetuar e a gente vai ter um futebol muito diferente ao longo dos próximos anos, com o Flamengo ganhando tudo, a não ser às vezes, como esse ano, e o Palmeiras também brigando, porque são muito mais poderosos do que os outros. Eu entendo isso como uma hegemonia. 6 anos com dois times dominando praticamente todos os campeonatos, e é provável que um deles vença novamente agora. E eu não vejo hora para. Não vejo tempo para isso acabar, não vejo uma movimentação de ninguém para mudar esse cenário. O que você acha? Então, eu acho o seguinte: pô, no continente também. Cada um Sim, ganhou 2 Libertadores, né? sim. Cada um ganhou 2 Libertadores. Então, foi o Fluminense que entrou no meio agora esse ano. Mas eu acho o seguinte: talvez não ocorra dessa maneira que você está falando agora, nesse momento, porque tanto o Flamengo como o Palmeiras vai ter que renovar seu elenco. Né? São elencos arrastados. Tanto o do Flamengo é arrastado, o do Palmeiras também é arrastado. Né? Então eu acho que se não for agora 24 para 25, esses times vão ter modificações gigantescas no próprio elenco e no próprio time titular.
Então, talvez nessa daí surja, como o Atlético Mineiro aconteceu o ano retrasado, né? O Atlético está agora ali em terceiro lugar, sabe? Que também é o Atlético que sempre está, quando não é Flamengo, Palmeiras, foi o Atlético, né? O Atlético foi campeão brasileiro. Sim. E agora o Atlético está lá em terceiro, né? E joga um confronto direto com o Flamengo no meio de semana. Então eu acho que talvez, com toda essa força, não seja já imediatamente. Mas a tendência é que esses times se arrumem mais rápido que os outros, que façam renovações melhores que os outros vão fazer, que contratem jogadores de nível mais alto que os outros vão contratar, e vai ficar assim, Palmeiras e Flamengo, por muito tempo. Por muito tempo. Porque eles contratam os melhores. Eles, por exemplo, nesse momento, o Flamengo tem um grande treinador para clube, que é o Tite. Eu acho o Tite um grande treinador de clube. E quando, antes de se anunciar que o Flamengo estava interessado no Tite, eu falei, aqui até escrevi, que para mim o nome ideal era o Tite, que ele era maior que os jogadores do Flamengo. Então ele iria chegar e os caras iam ter que olhar para cima. Os outros treinadores, os jogadores do Flamengo, levam para baixo. E para o Tite eles olham para cima. Então o Tite organizou, colocou em ordem, colocou cada um no seu devido lugar, sabe? Tem uma hierarquia ali agora, tem um cara de peso lá em cima, e o Palmeiras tem o Abel, que, pô, em 3 anos ele ganhou tudo com o Palmeiras. Então esses dois times têm dinheiro, tem os 2 melhores treinadores, né? Os 2 melhores treinadores do momento, né? O Tite, um clube, ele é fantástico. E tem possibilidade de contratações de jogadores do nível mais alto que existe na América do Sul, principalmente, né? Enquanto o Corinthians traz o Matias Rojas, que além de não chutar, não passar, erra passe e dá um gol pro Bahia, né? O Matias Rojas ganha mais de 1 milhão e ele entra no jogo para fazer isso. O Palmeiras e o Flamengo, eles vão nos caras, pá, posição certa, talento certo, jovens, Pulgar, por exemplo, grande jogador, e o Palmeiras já está contratando um argentino, né? Ou contratou um argentino no meio-campo também, está correndo atrás de outros. Então eu acho que vai ser um domínio, sim. Eu acho que vai ser esse domínio. Só que vai ter essa fase de oscilação que algum clube também organizado possa se aproveitar no meio do caminho. Mas a tendência a longo prazo é Flamengo e Palmeiras dominarem como estão dominando até agora.